Olá! Hoje veremos 2 filmes do projeto Documentando, que é um projeto de formação audiovisual com aulas ministradas pelo cineasta pernambucano Marlon Meirelles. E a gente começa com o curta Eva Feito Barro, um documentário sobre as louceiras de Belo Jardim, em Pernambuco. Confira! Chega, minha filha. Olha, esse meu trabalho é de gerações em gerações. Minha mãe hoje, se ela tivesse viva, ela tinha 84 anos. E minha mãe aprendeu já com a mãe dela. A mãe da minha mãe já aprendeu com a minha bisa e vai de geração em gerações o trabalho da gente. Aí minha mãe me ensinou. Eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a trabalhar com barro. Eu tinha 8 anos de idade para ajudar ela no trabalho. Minha história é assim, eu comecei a trabalhar, mexer com barro, eu tinha 7 anos de idade. Só que não era com essas peças desse jeito agora que nós trabalhamos, assim, sempre era o mesmo barro. O artesanato para mim, assim, é tudo. Porque é como assim, uma vida, né? Porque 45 anos que eu trabalho, ou mais já com o artesanato, e a gente saber que o artesanato ganhou o mundo, né? Eu não era reconhecida como uma artesã, nós era como louceiras. Aí o trabalho da gente não tinha, assim, conhecimento. Aí depois que virou, que é artesanato, que eu fui reconhecida que era um trabalho, era artesanato, aí, assim, eu me sinto muito feliz, me sinto um artista, que antes eu não sentia, e para mim é tudo. É uma vida. Trabalho com artesanato desde a minha infância, desde os 7 anos de idade. Aprendi com a minha mãe, que infelizmente Deus levou ela, está com 4 meses que ela faleceu. Comecei a trabalhar com o artesanato tradicional, a panela, a tigela, tacho, essas coisas tradicional. E já há uns 12 anos que eu venho mudando a maneira de trabalhar, né, de modelar o barro. Eu trabalhava assim, fazia louça de feira, panela, essas peças de antigamente o pessoal cozinhava muito no fogo de lenha. E depois apareceu uma senhora aqui para eu fazer artesanato, nós continuamos fazendo. E graças a Deus está dando muito certo para nós todas que fizemos, só não deu para quem não quis mesmo correr atrás, né? Toda a vida eu corri muito atrás das minhas coisas. E essa pessoa, ela começou a mandar eu fazer os bichos daqui da região, né? Aí eu faço sapo, lagartixa, iguana, tartaruga, que é daqui do Pujuca, né? Que tem o Pujuca e tem as tartaruguinhas também, né? E por aí vou criando bastante peça. E o principal é o tatu, que foi a primeira peça que eu fiz. Olha, meu filho, eu vou te falar a maior verdade, eu não sabia o que era artesanato. Eu vi o pessoal com artesanato, mas eu não sabia. Eu acho que artesanato é assim, na minha cabeça, não sei, né? Depois que você começa a fazer, tudo naquela peça tem um pouco de amor, de carinho, de tudo. Você se dedica tanto que eu acredito que ele seja chamado de artesanato por conta da dedicação. Não é por outra coisa. A gente deita à noite e começa a pensar, vou produzir isso, vou ver se dá certo. E a gente começa produzindo e graças a Deus caiu aí na graça do povo.
As pessoas, todas elas me perguntam, mas eu não sei responder, porque a gente faz um processo, vai, bota para lá, deixa secar e começa em outro processo e é um processo muito lento, esse processo de barro. Tem uma peça dessa, tipo esse tamanduá aqui, a gente pega nele 15, 20 vezes para poder terminar, porque tem que ser por etapa, porque se você for fazer de vez, aí não faz de jeito nenhum, tem que ser por etapa. Aí a gente começa a produzir também por etapas, dependendo da peça. Toda peça a gente não faz ela de uma vez e já fica pronta, não. A gente faz ela, às vezes faz ela inteira, mas aí tem o processo de acabamento, né? Espalhar, depois a gente tratar, que é a linguagem nossa, né? A linguagem da louceira mesmo. Aí eu faço, depois eu vou espalhar ela, que é para fazer o formato, se eu quero ela mais buchudinha, se eu quero ela mais retinha, aí tudo é o processo de espalhar. Porque assim, ele lembra muito as minhas raízes, né? Que a minha mãe cozinhava na lenha, aí eu fico lembrando. Aí eu criei o fogão já devido a isso, né? E assim, me lembra muito as minhas raízes, a minha infância. Eu acho muito interessante. Aí eu faço ele só a lenha, faço ele a lenha e carvão. E eu gosto muito de fazer o fogão. Gosto de fazer todas as peças, mas o fogão é uma coisa que vem muito da minha infância também, entendeu? Aí eu acho bom fazer. Oi, esse aqui é um vaso. Eu acho muito bonito esse vaso. A gente tenta fazer eu tento às vezes mudar, mas não tem uma característica só. Eu faço essa é o vaso de planta, essa que eu estou sentada é a cabeça inteira, mas é assim, é um modelo só. A pessoa, tem gente que chega assim e diz assim, tem umas que é um rosto diferente e no mesmo, assim, a gente olha e não é diferente. Porque, assim, é uma coisa que acho que já veio de mim de criança e eu tento mudar, mas não tem jeito não. Cada uma faz um estilo, porque é exatamente a pessoa que veio aqui para botar nós para trabalhar, ela deu um estilo para cada pessoa. Eu sou tatu, fiquei até conhecida por Luísa dos Tatu. Joselina ali é cabra, Neguinha é cabeça, santa e tamanduá. Cida Lima é prato, cuscuzeira e cabeça. Cada peça é diferente. As peças da gente, em todo canto que a Cida chegar, ela vai conhecer a minha peça. A de Joselina, todas as peças. Não tem uma, não se mistura. É bem diferente mesmo as peças da gente. Essas é nós, é porque é assim, sabe? Quando a gente vai para as feiras, aí as criancinhas ficam procurando coisinha pequena, né? Aí eu gosto de fazer bastante para levar, porque os bichinhos ficam com os olhinhos assim, olhando para ela e dizem assim, a senhora não tem uma pecinha pequena não? E agora eu já vi que tinha pressão de eu fazer umas pecinhas pequenas. Primeiramente, Deus, eu sempre costumo dizer, desculpa, gente. É uma pessoa que nos ajudou muito, Dona Conceição. Acho que foi umas 300 santas que ela mandou encomendar pra gente. Aí eu fiz, aí o menino dela, o rapaz que trabalhava pra ela, veio buscar aqui as santas, santinha de Aratório, bem miudinha assim. Acho que era pra ela dar de presente, lá pra Recife. Ele chegou, levou as peças, ela passou o cheque pra mim. Eu nunca no mundo eu tinha pegado nem tanto dinheiro como foi o primeiro cheque dela. Minha primeira venda foi com ela, pra ela. Eu fiquei pulando de alegria, saltando de alegria, porque a gente fazia um monte de peça para arrumar R$400. Oxi, era 2 anos para arrumar R$400. E nessas santas eu arrumei. Um cheque há 15 anos atrás, hein? 15, 16 anos atrás. Era muito dinheiro. Eu fiquei bestinha mesmo. Pulei tanto no mundo aí dentro de casa. Tava mais magro um pouco, não dava para pular. Agora não dá mais não. Porque assim, são as que eu vejo. Né? Eu trabalho uma parte aqui com Neguinha, outra parte trabalha com Cida, outras trabalham aqui com Luísa, mas assim, também elas veem elas têm outros objetivos também,
algumas voltaram a estudar. Assim, cada feira que eu vou para a FENEARTE, que em Recife é uma feira muito... vem gente do mundo inteiro, até fora do Brasil vem gente. A gente vai assim, na expectativa de vender, mas chega lá não imagina que vai vender tanto como vende. Foi, meu desenho era bem esquisito assim, né? Aí depois que eu fiz esse outro desenho aí que o marido que faz, aí ele teve mais venda. Não era diferente. Esse outro ele faz que não, tá Rafinha, faz outros desenhos diferentes, aí nós faz tudo. Era bem diferente, não era o que eu estava dizendo a você, que eu fiz umas coisas tão feias. Quando eu fazia panela de barro, às vezes eu pedia para Carol. Carol, não vai não para a escola para me ajudar? Ela dizia, mãe, eu não posso, mãe, eu tenho que ir. Que daqui uns dias eu vou estar que nem mãe. Não sabe de nada. Aí mãe precisa de uma pessoa, pelo menos para dar um dipirona, um comprimido. Tá certo, ia-se embora. Pronto, aí ela é bem estudada, ela tem faculdade, ela tem tudo. Tem essa daí, dessa Portão Branco aí, que é enfermeira. Tem tudinho, é bem estudado, tudo bem trabalhado. Eu não, o meu foi barro e pronto. Estou estudando agora, tá vendo? Depois de ver. Eu amo, eu leio bem pouquinho, gaguejando, mas eu não leio uma coisa corretamente. Meu sonho é esse, e eu tenho fé em Deus que eu vou realizar ele. Ninguém tem raiva de mim aqui, nem eu tenho de ninguém. Eu tento só ajudar, entendeu? Essa irmã significa tudo. Tudo que você imaginar, de amor, de carinho. Essas irmãs são 2 bolas de ouro para mim. É onde eu consigo realmente fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Agora veremos As Casas Mudas, Testemunhas da Vida, um documentário realizado durante uma formação audiovisual no 16º Curta Taquari, em Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Vamos ver? Eu comecei a pesquisar Gravatar no TCC e eu comecei estudando a paisagem daqui. Agora, na dissertação, eu estou estudando como a materialidade se liga com a imaterialidade. Na verdade, elas não têm como ser dissociadas. E, para mim, o contexto urbano daqui é exatamente isso, essa união entre material e imaterial. Eu entendo que as casas, as construções, a igreja têm seu valor histórico, valor cultural, enfim, valor até artístico, mas se não tivessem as pessoas, as vivências das pessoas, as atividades que elas realizam, isso não seria tão importante para elas. Então, eu acho que, para mim, o que forma a importância patrimonial daqui é esse conjunto, né, entre o material e o material, entre o que está construído e o que elas vivenciam. Isso, obviamente, começou com a história do padre e a questão da religião, da fé,
é uma das vertentes mais fortes aqui, né? Que faz com que venham pessoas de fora, com que as pessoas daqui tenham vontade de preservar o lugar, tenham vontade de contar a história e perpassem essa história mesmo. A casa, ela está, eu acho que em 80% da originalidade dela. Foi perdido muita coisa ao longo do tempo, mas eu consegui voltar. Por exemplo, o piso de ladrilho, outra parte de cimento queimado. Não quis mexer em questão de reboco, estrutura, essas coisas. A divisão permaneceu justamente para ficar o mais original e o mais próximo possível da primeira construção. A questão da construção antiga traz a identidade, é motivo de pesquisa, motivo de conhecimento, né? A questão da história, a tradição, o afeto também, porque sempre quando tem uma casa assim, essa casa foi do meu parente, foi do meu avô, isso traz um acalento no coração da gente, né? Esse é o material final do meu TCC, né? Foi o Guia Visual do Patrimônio Arquitetônico do Centro Histórico de Taquaritinga do Norte, que foi uma forma de tornar a minha pesquisa acessível para a população, né? Eu estava ali estudando sobre o Centro Histórico e trazendo esses relatos das pessoas que me concederam entrevistas para levantar esse material e ia ficar num volume lá na faculdade extenso, que foi mais de 200 páginas, e a população não ia ter acesso, né? Muitas pessoas não conseguem visualizar, mas eu consigo. Esses prédios, eles tampam o conjunto de serras que a gente tem contato aqui no centro. Se você for ali na frente da igreja, você consegue ver o conjunto das fachadas e atrás, abraçando ela, tem a serra. Então, é uma coisa que é identitária nossa. E a partir do momento que se destrói para construir um grande prédio de 5, 6 pavimentos, você impacta essa paisagem, você impacta essa identidade que é muito cara a gente. Você não tem uma sensibilidade para entender o que aquela construção representa para toda uma população, né? E eu acho que essa questão de achar que o poder econômico ele está acima de qualquer outra coisa é o que eu acredito que mais eles imaginam e pensam. Mas aí tem, né, essa galera em defesa do patrimônio que vai e diz assim, não, a cidade é nossa e por mais que você tenha uma propriedade, mas você precisa seguir as regras que toda cidade, toda comunidade e eu acho que isso faz parte de uma história muito mais antiga, né, de você seguir regras, de você ter uma casa, mas você saber que você precisa deixar uma calçada, isso é regra básica. Então assim, se você compra um bem que é histórico, você tem que entender que você não está interferindo ali numa coisa que depende só de você, não é isso. Vários lugares que foram demolidos aqui em nome do progresso. Por exemplo, aí nessa praça, Padre Otto Salles, vocês conhecem a Praça da Santinha. Isso aí era um bloco de comércio. Já pensou se ainda existisse isso aí hoje? Eu sei que tem praças maravilhosas, cheias de flores, mas veja, como seria interessante você entrar num antigo mercado de farinha que não existe mais, na loja do meu pai, na barbearia, no bar que tinha uma sinuca, entendeu? Você vê isso nas fotos antigas da nossa cidade. Se pudesse ter conciliado o jardim, o novo e o antigo, sem destruir o antigo, é uma coisa maravilhosa. Aqui a gente pode ver, né, justamente a diferença entre essas casas e a dimensão delas, né? Provavelmente essa aqui tem 3 portas, já funcionou como comércio, como quitanda, enfim, como mercado. E essa outra era bem mais simples, que é a famosa casinha porta-janela. Mas também não deixa de ter os seus símbolos, né, seus significados nos frontões. Essa outra a gente já vê que ela já passou por algumas modificações, mas você consegue ver as marcas, né? Ali existiam portas, porque também em algum momento
provavelmente foi comércio. E agora ela foi reformada, né? Enfim, tem um novo uso, mas as pessoas ainda se preocupam em deixar o frontão, né? Eu acho que é a parte que elas conseguem se ligar mais forte à história, né, da casa. Essa primeira casa, ela foi a casa de uma das pessoas mais conhecidas aqui de Gravatá, que foi seu Pereira. O Pereira daqui de Gravatá, não de Taquaritinga. Ele foi vereador por um bom tempo e essa casa é uma das mais ornamentadas porque ele fazia parte de uma das famílias que tinha mais condições financeiras. Então você consegue perceber que ela tem muito mais ornatos, né, adornos, ela é bem mais diferente, já tem colunas. As outras casas são bem mais simples, só porta, janela, platibanda. E essa já tem uma estrutura mais diferenciada, né? Elas são reinterpretações, né? A arquitetura popular é isso, eles bebem de uma cultura erudita e reinterpretam na cultura popular, né? É uma circularidade de culturas, na verdade, e uma bebe na outra. Provavelmente existiram casas mais simples antes. Eu realmente não consegui esses registros de casas de taipa, essas casas mais simples. Mas essas casas de platibanda, a maioria das casas de aqui foram feitas depois de 1920, 1929, 1930. E se você for olhando, cada uma tem um frontão diferente, né? Porque a intenção desses construtores era, no fim, uma intenção estética. Eles queriam que as casas fossem diferentes, eles queriam demonstrar originalidade, autenticidade, da forma deles, obviamente, né? E com o conhecimento que eles tinham. Essa daqui, eu acho que é uma das minhas casas favoritas. Eu acho ela uma das mais lindas, assim, o frontão dela pra mim é perfeito, belíssimo. E tá completamente em desuso e mostrando as marcas do tempo, né, literalmente. Pronto. Aqui a gente tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é uma das principais causas, né, da vida dos fiéis e um dos principais legados do Padre Biapina. Né, ele construiu uma capela que foi reformada, teve essa grande reforma 100 anos depois, construíram as torres, fizeram forro, que foi o Padre Otto Salha, que é o padre de Taquaritinga, que fez essa grande reforma. E com certeza ela é um dos marcos focais assim, principais aqui de Gravatá. Aí a missa está acontecendo agora, que é uma tradição aqui do local, né? Quase todos os dias tem missa e sempre tem fiéis. É culturalmente um dos hábitos aqui do local. Tem um poema de Rui Belo que fala sobre as casas. E nesse poema eu me lembro muito das construções de uma maneira geral. E uma das partes do poema é ele dizendo o seguinte: as casas, as casas, as casas, mudas testemunhas da vida. Elas morrem não só ao ser demolidas, elas morrem com a morte das pessoas. As casas de fora nos olham pelas janelas. Sem as casas não haveria ruas, as ruas onde passamos pelos outros, mas principalmente passamos por nós. E eu acho que é isso, sabe? O patrimônio, ele tá aí, ele tá construído, ele tem que ser preservado, mas a forma que ele se relaciona com a gente é crucial. E outra coisa que me lembra muito também é que na época do TCC eu tive que fazer algumas entrevistas com alguns moradores e eu nunca esqueço de uma frase de Dona Maria, que ela foi falar por que Gravatá era importante para ela. E toda vez que alguém me pergunta isso, é a primeira resposta que me vem na cabeça. E ela me respondeu assim: no dia que eu partir, pode saber, eu vou levando muita saudade de Gravatá. Eu não quero lugar melhor no mundo. Eu vou para todo canto, acho bonito, vejo todos os confortos, mas o meu cumbuco é aqui. Nunca consigo esquecer essa frase também, porque eu acho que é o que resume, sabe? Gravatá para mim é um ponto de pouso. Eu já morei fora também, eu posso até morar fora amanhã de novo, mas eu sei que eu posso voltar, que eu vou ser acolhida, que eu vou reconhecer o lugar, que eu vou me reconhecer e vou lembrar minha história. Gostaram dos filmes de hoje?
pois você também pode exibir seu filme aqui no Olhar Independente. Entre em contato conosco através do QR Code aqui na tela ou no nosso Instagram, Olhar Independente TVU. Até a próxima semana. Tchau, tchau!